Agora, neste exato momento, vejam só a bomba que acabou de explodir, gente, tá? O ministro André Mendonça acabou de tomar uma decisão bombástica contra o Lulinha, o filho do Lula, gente, tá? O gigante acordou, o terrivelmente evangélico André Mendonça, neste exato momento. Isso aqui já aconteceu há 2, 3 minutos que eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês. É agora. André Mendonça acabou de decidir sobre o Lulinha, o filho do Lula. E a informação que a gente tem, gente, tá? É que o Lula tá completamente desesperado. Outra que tá desesperada também é a Gleice Hoffmann. A Gleice Hoffmann entrou num completo desespero após notícia bombástica que acabou de ser confirmada contra o Lulinha, afinal de contas, né, gente? Contra o filho do homem, o filho do presidente, o filho do Lula. Não pode, a mulher tá desesperada com essa decisão que acabou de ser confirmada aqui agora neste exato momento. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Para desespero de Lula da Silva, tá? A notícia que acabou de ser divulgada agora por Lula, acabou de ficar sabendo, tá? Através de um parlamentar, através de um deputado, que o Davi Alcolumbre não vai salvar o Lulinha. Lula da Silva acabou de receber a notícia de que o Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, não vai salvar o Lulinha, não vai salvar o filho do Lula. É outra bomba que deixou o Lula desesperado. E para acabar de completar, gente, tá? Delegado acaba de soltar a maior bomba contra um ministro do STF, e é sobre o escândalo do caso Master, gente, tá? Bomba gigante acabou de explodir em Brasília. Delegado acaba de fazer uma confirmação, acaba de revelar uma bomba que gerou desespero e pânico no STF. Ele acabou de soltar uma bomba contra um ministro do STF. Que ministro é esse e que bomba é essa? É um delegado, gente, tá? Eu vou trazer também essa informação nos mínimos detalhes, gente. Tudo isso e muito mais. Inclusive, o relator da CPMI do INSS, que quebrou o sigilo, né, fiscal e bancário do Lulinha, acabou de soltar uma bomba pior pro Lulinha. É pior do que quebra de sigilo fiscal e bancário. Gente, esse vídeo tá simplesmente imperdível. Além disso, tem outras cositas mais aqui que eu separei para trazer aqui para todos vocês. Resumindo, gente, o desespero tomou conta de Brasília, da petezada, da esquerdalhada, do Lulinha, do Lula, ministro do STF. Tudo isso eu vou trazer a partir de agora. Se eu fosse vocês, não perderiam nem um segundo. Rapidinho. Você que tá aí do outro lado, mexendo, você já tá inscrito aqui no nosso canal? Ainda não? Para você se inscrever aqui é totalmente gratuito, sabia disso? E é simples, rápido, fácil e automático. É só você olhar aqui embaixo do seu vídeo. Vai ter aí a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. Você vai fazer o quê, ó? Clicar em cima, clicou automaticamente, gratuitamente. Você já estará inscrito aqui no nosso canal. Pessoal, para vocês entenderem a bomba que acabou de explodir em Brasília neste exato momento, decisão de Mendonça que quebrou o sigilo de Lulinha, pega Planalto de surpresa, gente, tá? Ou seja, o clima é de velório dentro do Palácio do Planalto, que é onde o Lula fica. É onde os cupinchas, os ministros do Lula ficam. Por quê, gente? Eles estão desesperados. Por quê? O que é que está acontecendo? Lá na CPMI agora há poucas horas, foi votado e foi aprovado, né, lá na CPMI do INSS, a quebra do sigilo fiscal e bancário do Lulinha. Aí, gente, a petezada lá, os cupinchas do Lula disseram que vão recorrer, que vai no Davi Alcolumbre, né, pro Davi Alcolumbre anular essa decisão, porque eles disseram que sofreram um golpe, né, que o Carlos Viano, presidente da CPI, deu um golpe, que essa decisão lá foi fraudada. Eles não aceitam essa decisão, essa votação, essa quebra de sigilo do Lulinha. Aí, o que eles estão fazendo? Eles estão indo para cima do Davi Alcolumbre. Tipo assim, vai pedir socorro pro Davi Alcolumbre, Davi Alcolumbre, pelo amor de Deus, cancela tudo isso, anula tudo isso, porque não pode ter quebra de sigilo fiscal e bancário do Lulinha. Afinal de contas, o homem tá atolado até o pescoço nesse escândalo de corrupção. Aí, para desespero, o pior aconteceu. Porque mesmo se eles conseguirem ter sucesso com o Davi Alcolumbre, que não vai ter, porque eu vou trazer aqui outra informação daqui a pouquinho que gerou desespero no Lula, Davi Alcolumbre parece que não vai salvar o Lulinha. Então, assim, mesmo que eles consigam, porventura, tá,
que o Davi Alcolumbre vá lá e anule tudo. Ah, o Davi Alcolumbre acabou de bater o martelo e acabou de decidir que a quebra do sigilo do Lulinha não vai acontecer, foi tudo anulado, essa votação vai ser anulada. O Carlos Viana, presidente da CPMI, deu um golpe, fez um malabarismo lá que eles não aceitaram. Vamos supor que a base do Lula consiga anular essa aprovação da quebra do sigilo das contas, né, do Lulinha, conta do sigilo fiscal e bancário. Aí o André Mendonça, para colocar o último prego no caixão do Lulinha, foi lá e disse: ah, é? Mesmo assim, se lá, né, a oposição, a base do Lula tiver sucesso, conseguiria anular essa questão, eu autorizo. É isso que o Mendonça acabou de fazer. Decisão de Mendonça que quebrou o sigilo de Lulinha pega Planalto de surpresa. Ou seja, o próprio ministro André Mendonça foi lá e quebrou o sigilo. Deu para vocês entenderem o quanto essa notícia é desesperadora? Ou seja, independente do que acontecer lá na CPI do INSS, a quebra do sigilo bancário e fiscal do Lulinha vai acontecer. Só que dessa vez por ordem do ministro André Mendonça, o terrivelmente evangélico. E essa notícia pegou o governo Lula completamente de surpresa. Tá aqui a notícia, ó. A decisão do ministro do STF, André Mendonça, autorizando a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telemático. A quebra do sigilo do André Mendonça foi pior do que a que foi autorizada lá na CPI. Porque lá é quebra do sigilo fiscal e bancário. Aqui o André Mendonça, além de autorizar a quebra do sigilo bancário e fiscal, também quebrou o sigilo telemático do Lulinha, do filho do Lula, tá? Isso pegou de surpresa ministros do Palácio do Planalto e aliados de Lula. Nos bastidores, auxiliares do petista e advogados próximos ao presidente, ouvidos pela coluna, juram que não sabiam do despacho de André Mendonça. Eles foram pegos de surpresa. Gente, que plot twist carpado foi esse aqui no dia de hoje. Então, assim, eles foram pegos de surpresa com esse despacho do Mendonça, proferido antes mesmo da CPI do INSS aprovar a quebra do sigilo. Ou seja, independente do que ia acontecer lá na CPI, a quebra do sigilo já tinha sido autorizada pelo ministro André Mendonça. Ou seja, esse desespero todo da petralhada, dos petrancas, né, da base do Lula, esse desespero todo, aquela briga, aquela agressão, tudo aconteceu para nada. O próprio André Mendonça já havia autorizado a quebra de sigilo para a Polícia Federal. A decisão de Mendonça, que é relator do inquérito sobre a farra do INSS no STF, atendeu a um pedido da própria Polícia Federal e está sob sigilo. Segundo fontes da corte, a autorização foi dada pelo ministro em janeiro de 2026. Posteriormente, contudo, auxiliares presenciais passaram a procurar membros do Supremo quando foram informados que Mendonça realmente havia autorizado a quebra do sigilo de Lulinha. Quebra de sigilo mostra que Lulinha é investigado. Prestem atenção que a coisa mudou completamente de figura. A casa caiu para o Lulinha definitivamente. Quebra de sigilo mostra que Lulinha é investigado. A informação da avaliação de assessores de Lula indica que o filho do presidente é oficialmente investigado no inquérito. Do contrário, a quebra de sigilo não seria aprovada pelo STF. Aliados, né, o presidente da República afirmam que a quebra de sigilo deve provocar uma mudança na estratégia jurídica do filho do presidente, bem como na estratégia política do governo em relação ao tema. Para ministros do Lula, contudo, a quebra de sigilo autorizada pelo STF tem potencial de estrago menor do que autorizado pela CPMI. A avaliação é de que na comissão o estrago político seria melhor. Só que, para desespero, além do André Mendonça ter autorizado a quebra do sigilo, quebra do sigilo fiscal, bancário e telemático, a CPMI do INSS também aprovou essa quebra de sigilo. Ou seja, o Lulinha se ferrou tanto no STF quanto na CPMI do INSS. Deu para vocês entenderem agora o desespero, porque que o Palácio do Planalto foi pego de surpresa? A gente foi pego de surpresa em dobro, porque hoje foi aprovado a quebra de sigilo do Lulinha lá na CPMI do INSS, que tá valendo. Daqui a pouco eu vou trazer o Carlos Viana para falar sobre isso para vocês. Mesmo eles tentando anular tudo, ainda tá valendo. E o André Mendonça também no STF. Então ele está sendo, gente, tá alvo da CPMI, isso hoje amplamente divulgado, a CPMI do INSS e também pelo STF através da autorização
do André Mendonça, gente, tá? Calma que daqui a pouco eu vou trazer a bomba maior pra vocês, gente, tá? Lula acabou de ser avisado que o Davi Alcolumbre não vai salvar o Lulinha, gente, e o homem tá desesperado. Gleice Hoffmann também, gente, a mulher tá desesperada. E o Carlos Viana foi lá e chancelou. Daqui a pouco eu vou trazer, tem muita coisa, mas antes vamos ver aqui o Dr. Jeffrey Chikine explicando a bomba contra o Lulinha, agora com a aprovação da quebra de sigilo fiscal e bancário. A bomba, gente, tá? Que vai acontecer com o Lulinha. Agora vocês vão entender o porquê do desespero do Lula e dos esquerdistas. Vejam só. Gente, que dia, hein? Vocês estão acompanhando que a CPMI do INSS aprovou a quebra de sigilo de dados bancários e fiscais do Lulinha. Mas não para por aí. André Mendonça, a pedido da Polícia Federal, acaba de determinar a quebra de sigilo de dados fiscais e bancários do Lulinha. A pedido da PF, Mendonça autoriza a quebra de sigilos de Lulinha. A quebra de sigilos autorizada pelo ministro André Mendonça, a pedido da Polícia Federal, foi confirmada agora pela coluna. E hoje, a CPMI do INSS aprovou quebra de sigilo bancário de Lulinha. E sessão foi marcada por circo da esquerda. Então agora a Polícia Federal terá acesso aos dados bancários e fiscais do Lulinha e os deputados e senadores também terão acesso a todos os dados bancários e fiscais do Lulinha. Gente, literalmente caiu a casa do Lulinha. E a cereja do bolo de tudo isso é que o Lula perdeu o Congresso Nacional. Lula estava com o discursinho arrotando que não ia interferir nas investigações e que se o filho dele devesse alguma coisa, que fosse investigado. Mas hoje, assim que a CPMI aprovou a quebra dos sigilos do Lulinha, governo recorrerá a Davi Alcolumbre contra quebra de sigilo de Lulinha. O Davi Alcolumbre pode até ter master motivos para atender o Lula, mas de nada adiantará, porque o André Mendonça já autorizou a quebra de sigilo. Então, Lula, a Polícia Federal, que você não tem controle, vai analisar cada centavo das contas bancárias do teu filho. E não adiantou, gente, o Lula tentar blindar Lulinha. Olha só, lembram dessa matéria aqui, ó? Dezembro, dia 5 de dezembro. Lula blinda na CPMI filho acusado de receber mensalão do careca do INSS. Mas essa blindagem não durou muito tempo. E CPI pede prisão preventiva de filho e irmão do Lula. Gente, está chegando o dia que veremos Lulinha preso. Chegou o dia que vimos Lula perder o Congresso e o seu filho finalmente ser investigado. Esse PT sempre tentando blindar a corrupção. O PT que na frente das câmeras fica dizendo que a fraude do INSS é culpa do Bolsonaro e que é favorável à investigação, hoje fez um circo, tudo porque querem investigar o Lulinha. Olha só, petista fez uma arruaça na CPMI, tudo porque não quer que o Lulinha seja investigado. O Lulinha não só deve ser investigado, como deve ser preso. O primeiro requisito para a prisão preventiva do Lulinha já está presente, que é a fumaça do cometimento do crime. É o fumus comissi delicti. Ex-dirigentes do INSS fecharam delação premiada e entregaram o Lulinha. E o segundo requisito para a sua prisão preventiva também está preenchido, que é o periculum libertatis, o perigo da liberdade. Aquele que tenta se furtar da aplicação da lei penal deve ser preso preventivamente. E todo mundo sabe que Lulinha está fugido do Brasil. O Código de Processo Penal diz, no artigo 312, a prisão preventiva poderá ser decretada para assegurar a aplicação da lei penal. Quando alguém quer fugir do Brasil para fugir da aplicação da lei penal, prisão preventiva. É o caso do Lulinha. Esse pedido, então, de prisão preventiva da CPMI irá para o Mendonça. Veremos, então, como Mendonça irá decidir esse pedido. E eu digo, juridicamente, a prisão preventiva do Lulinha é cabível e deve acontecer. Estou ansioso agora para ver a decisão do André Mendonça de prisão do Lulinha. Grande dia, gente. Lula perdeu em dose dupla, vai perder em dose tripla. Eu quero ver toda essa gente respondendo criminalmente por seus atos. Eu sou Jeffrey Chikine, sou advogado. Gente, tá bomba, bomba, bomba. Aí vocês pensam assim, gente, mas será que é possível? Será que pode piorar a situação do Lulinha? Pode, gente, tá? Essa notícia acabou de ser divulgada agora na CNN. O cerco se fechou para o Lulinha, o filho do Lula, gente, tá? Segundo notícia que foi apurada por jornalista da CNN, vejam o que o Mendonça preparou contra o filho do Lula.
jornalista da CNN, teve acesso com exclusividade à informação. Vejam que o André Mendonça, o que o André Mendonça preparou para o filho do Lula. A casa caiu. Vejam só. Trazendo uma informação importante, uma decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizando o pedido feito pela Polícia Federal para quebrar o sigilo do filho do presidente Lula, do Lulinha. Explica pra gente tudo isso acontecendo no mesmo dia, Matheus. Uma coisa foi a CPMI ter aprovado a quebra de sigilo bancário e fiscal, mas a Polícia Federal também queria esta quebra e conseguiu a autorização do ministro do Supremo, que é o relator do caso do Banco Master, não é isso, Matheus? Perfeito, Uri. Foi uma decisão de janeiro revelada hoje pelo site Poder 360 e que a gente confirmou. No começo do ano, o ministro André Mendonça autorizou a quebra de sigilo do filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é suspeito de ser uma espécie de sócio oculto do careca do INSS, Antônio Antunes, apontado como principal operador do esquema. A decisão é muito importante porque traz para o centro do debate ainda mais o filho do presidente da República e candidato à reeleição neste ano. A gente já vem falando há muito tempo que a oposição pretende explorar o escândalo do INSS para desgastar o presidente Lula, e agora eles têm um prato cheio, justamente porque a Polícia Federal, com essa decisão, tem outra consequência. Ele é formalmente investigado. Ele teve a quebra de sigilo determinada por um ministro do Supremo Tribunal Federal a pedido da Polícia Federal. O filho do presidente Lula, Fábio Luiz da Silva, conhecido como Lulinha, tinha uma relação com o careca do INSS, e a suspeita da Polícia Federal é que será que ele era ou não sócio oculto ou se era apenas uma amizade que não lhe trouxe benefícios. É isso que a Polícia Federal quer saber, se ele tem de fato algum envolvimento no esquema. Como você destacou, diante disso, não só, né, na CPMI foi pedido a quebra de sigilo bancário e fiscal. Você frisou, e queria que você destacasse a importância disso, de se ter também a quebra do sigilo telemático, ou seja, das comunicações, do celular de Fábio Lula da Silva, porque é justamente isso, né, as mensagens foram trocadas, que já vêm ali de outros celulares de investigados, em especial o careca do INSS, que podem mostrar ali o quão próxima era ou não essa relação e o que quer dizer aquela frase do filho, aquela coisa toda que já tem surgido aí dessas investigações das fraudes no INSS, Matheus. Perfeito, Uribe. Eu também estou confundindo aqui a inquérito, a CPMI. A gente trata de tanta coisa que às vezes acaba fazendo pequenas confusões. Mas como a gente vinha falando, o ministro André Mendonça ganha uma importância gigantesca no ano da eleição, porque ele é relator da CPMI, não da CPMI, relator do inquérito do INSS e é relator também do caso do Banco Master, depois que ele herdou isso do ministro Dias Toffoli, que acabou se retirando do caso. E agora, ele, com essa determinação no âmbito do inquérito do INSS, vai poder sim aprofundar a Polícia Federal, que deve posteriormente prestar contas a ele e mostrar o que achou, não apenas o sigilo bancário e fiscal, que vai mostrar se ele movimentou dinheiro, se houve dinheiro ilegal na conta dele, mas também as relações, qual era o nível, como eram as conversas, como se deu tudo isso no âmbito do esquema do INSS. Isso é muito esclarecedor, provavelmente, porque vai mostrar não só se ele movimentou dinheiro, mas também o nível de relacionamento. A gente vem falando aqui há muitos dias a questão do celular de Daniel Vorcaro. Portanto, a quebra de sigilo telemático é muito importante, justamente na linha do que você disse, né, Yuri? Porque mostra as relações que a pessoa tem e o nível de intimidade. Por exemplo, em relação a Dias Toffoli e Vorcaro, a gente soube que um convidava o outro para aniversário, que eles tinham ali uma conversa um pouco mais pessoal. E agora a Polícia Federal, que depois deve prestar contas ao ministro André Mendonça, vai poder mostrar isso em relação a Lulinha da Silva e o tal careca do INSS, que ficou conhecido com esse nome, Antônio Antunes, que é apontado como principal operador do esquema que desviou dinheiro diretamente do bolso dos aposentados. Pessoal, resumindo aqui para vocês, tá? De vez em quando eu acompanho alguns canais, alguns youtubers, alguns influencers esquerdistas, e eles enchiam a boca para falar o seguinte: olha, o filho do Lula, o Lulinha, ele não está sendo investigado. O Lulinha não é investigado pela Polícia Federal. Ou seja, o ministro André Mendonça acabou de derrubar essa narrativa da esquerda. Sim, gente, tá? É oficial. O Lulinha está sendo investigado. Ele é investigado da Polícia Federal. Para quem tinha alguma dúvida, desde o mês de janeiro, segundo informação apurada aqui pela CNN, o André Mendonça foi lá e autorizou a quebra do sigilo, né, gente, tá? Do Lulinha, e ele passou a ser investigado pela Polícia Federal. E o cerco se fechou para o Lulinha, porque agora a quebra de sigilo, né, autorizada não só na CPMI do INSS, mas também pelo STF, através de uma decisão do ministro André Mendonça, gente, tá? E outra que está completamente desesperada com esse avanço
da CPMI contra o Lulinha é a Gleice Hoffmann, gente, tá? A maior lambedora de botas do Lula da Silva tá completamente desesperada. Gleice Hoffmann acusa o presidente da CPMI do INSS de aplicar golpe em votação que aprovou quebra de sigilo de Lulinha. Mas como vocês sabem que quando vocês assistem o vídeo do canal Fabiana Cardoso, vocês sabem que eu gosto de trazer a notícia completa, já tenho a resposta do Carlos Viana, presidente da CPMI, para a Gleice Hoffmann, gente, tá? Sim, o Carlos Viana acabou de acabar com os sonhos da petralhada, da petezada, e acabou de confirmar, bater o martelo sobre essa questão do Lulinha, né, da quebra do sigilo fiscal e bancário do Lulinha. Para desespero da Gleice Hoffmann. Sim, gente, tá? Vou trazer o vídeo aqui agora, logo em seguida, da resposta. Assim, na verdade, foi um soco no estômago da Gleice Hoffmann, gente, tá? A resposta do Carlos Viana. Mas antes, vamos ver aqui o desespero, gente. Tá aqui no Globo, ó. A ministra Gleice Hoffmann acusou na tarde desta quinta-feira o presidente. Isso aqui é ato de desespero. Isso aqui é desespero. Ela acusou o presidente da CPMI do INSS, o Carlos Viana, tá? De aplicar um golpe na votação que resultou na quebra dos sigilos bancário e fiscal do Lulinha, o filho mais velho do presidente Lula do PT. A parlamentar defendeu as ações da base aliada e confrontou que o governo e confirmou que o governo vai recorrer da decisão. Eles já decidiram que vai pedir socorro para o Davi Alcolumbre. Mal sabem eles o que o Alcolumbre vai fazer. Daqui a pouco eu vou trazer essa informação para vocês. Ela diz o seguinte: foi golpe do presidente da CPMI. Temos maioria. Tínhamos ganhado a votação anterior. Ele não contou os votos. Fez votação simbólica e tratou de anunciar o resultado. Vamos recorrer disso, afirmou a ministra ao SBT News. A sessão dessa quinta-feira aprovou um pacote de requerimentos que inclui a quebra de sigilo bancário e fiscal do Lulinha, de Augusto Ferreira Lima e sócio do empresário Daniel Vorcaro. Aprovou vários requerimentos e a quebra do sigilo fiscal e bancário do Lulinha estava incluído lá no meio. E a Gleice Hoffmann está desesperada. Se a Gleice Hoffmann está desesperada, imagina o Lula como é que tá, gente, tá? Aí, como vocês sabem que aqui no meu canal a notícia é completa, veio Carlos Viana e deu uma voadora nos petistas que estão aí se esperneando, estão descabelando, falando que vai ser anulado, que eles vão entrar com representação, vão pedir para anular tudo, que o Carlos Viana deu golpe. Será que o Carlos Viana deu golpe mesmo? Segundo ele, não teve golpe e está confirmado a quebra do sigilo fiscal e bancário do Lulinha. Vejam só, a Gleice Hoffmann, se vê essa resposta aqui, ela vai ficar furiosa. Vejam só. Eu segui o regimento. O painel tinha 31 presentes, eles tinham que apresentar 15 votos. Apresentaram 7, eu contei 2 vezes. Ali podem reclamar do jeito que desejarem, mas segui exatamente a regra. E a mesma regra que eles me impuseram logo no início. E, presidente, eles estão indo, inclusive, agora para a RO pedir essa anulação para o Alcolumbre. Como o senhor? É um direito deles. E ele acha que o Alcolumbre vai reagir como em relação a isso? Não sei. O senhor acha que ele vai recebê-los? Eu sei que eu segui o regimento. Agora, daqui para frente, e está quebrado o sigilo e mantido o resultado. Tá quebrado o sigilo e mantido o resultado. Ele foi categórico aqui no final. Vejam só aqui, ó. Vejam só o finalzinho. Tá mantido a quebra do sigilo. Vejam só. E está quebrado o sigilo e mantido o resultado. Mantido o resultado. Ele não voltou atrás em nenhum segundo e, para desespero da Gleice Hoffmann e do Lula, está mantido a quebra do sigilo fiscal e bancário do Lulinha, gente. Aí começou um desespero, articulação nos bastidores, malabarismo, liga para fulano, liga para cicano, liga pro presidente do Congresso, liga pro vice-líder do Lula no Senado, na Câmara, usem os líderes, gente, vamos para cima, vamos tentar resolver, vamos tentar salvar o Lulinha, porque ele não pode ter essa quebra de sigilo fiscal e bancário, gente, é o filho do homem, como é que pode? Aí veio essa notícia que aí é que acabou de ver. Agora sim, a casa caiu pro Lulinha e pro Lula. Vejam só, líder do PL diz por que o Alcolumbre não deve salvar o Lulinha. Então, para o líder do PL, o Alcolumbre não vai salvar o Lulinha. Por quê? Vamos entender. Isso aqui, gente, tá?
O Lula deve estar desesperado, meu Deus. Líder do PL no Senado, o senador Carlos Portinho, afirmou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não deve livrar o filho do presidente Lula, o chamado Lulinha, das medidas aprovadas pela CPMI do INSS. Mais cedo, a comissão aprovou a quebra de sigilo do empresário Fábio Luiz Lula da Silva, citado no escândalo do INSS. Caso revelado pelo portal Metrópolis. Em seguida, a base do PT acionou Alcolumbre para tentar reverter a votação. Segundo o aliado, esse que está aqui do lado, aqui, aliado do Bolsonaro, diga-se de passagem, essa semana esteve com o Bolsonaro, tá? Segundo o aliado do ex-presidente Bolsonaro, a quebra de sigilo já foi uma questão definida pelos parlamentares. Ficaria estranho se ele barrasse, tá? Não ficaria? Não ficaria estranho se ele não barrasse? Não ficaria? É uma questão, tá, que foi decidida pelos próprios senadores. Ele não faria isso, até mesmo porque assessores dos senadores já foram abordados pela CPI, declarou. A declaração do líder vai na contramão do que pensa a cúpula da CPMI, que avalia que Alcolumbre não compraria o desgaste com o governo e com os demais membros do Congresso Nacional. Então ele está dizendo aqui, está dando os motivos dele, ele disse, olha, muito dificilmente o Davi Alcolumbre vai comprar briga com os senadores, uma vez que ficou acordado, isso foi votação dentro da CPMI. E aí, gente, o que é que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que o Davi Alcolumbre vai comprar essa briga em nome de Lula da Silva, que está despencando nas pesquisas, tá? E lembrando que estamos em ano eleitoral, o Davi Alcolumbre quer se perpetuar no poder, quer eleger os deles, e o Brasil inteiro está de olho em tudo. Vocês acham que o Davi Alcolumbre vai colocar o dele na reta para salvar o filhinho do Lula? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? Porque agora, vou trazer para vocês, delegado foi para cima de Dias Toffoli, ministro do STF. Relator de CPI aponta suspeita de lavagem de dinheiro ligada à família de Toffoli, gente, tá? Não é só isso aqui, gente, é o senador. Delegado, senador, relator da CPI do crime organizado, indo para cima do Dias Toffoli sem dó e nem piedade. Então, ele saiu até na Gazeta do Povo. A empresa dos irmãos de Toffoli pode ter lavado dinheiro de Vorcaro, suspeita o relator de CPMI. Ou seja, gente, eu já vi alguns juristas falando sobre essa questão aqui, eu já vi jurista falando até em prisão de Dias Toffoli, até prisão contra o Dias Toffoli. Tá aqui, ó. O relator da CPI do crime organizado, senador Alessandro Vieira, afirmou nesta quinta-feira que suspeita que a empresa dos irmãos do ministro Dias Toffoli, na Maridet, teria sido usada para lavar dinheiro de um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o liquidado Banco Master. Tá aqui, gente, tá? Do banqueiro Vorcaro. A declaração foi dada após a comissão aprovar a convocação de José Eugênio e José Dias Toffoli, né, e a quebra de sigilo da Maridet Participações. Exatamente essa Maridet Participações, né, dessa empresa dos irmãos do Toffoli, suspeita de lavagem de dinheiro. Meu Deus do céu. Eu só me lembro daquele vídeo de uma das esposas aqui de um dos irmãos, não cunhada, né, do Toffoli, dizendo, gente, como que o meu marido vai ter um resort de 300 milhões, de 40, 30 milhões, olha a casinha que eu moro, gente, tem alguma condição da gente ser dono de alguma coisa grandiosa dessa? É, gente, tá? Vai chegar no grandão, isso aqui deve chegar no Dias Toffoli, inclusive o próprio Dias Toffoli acabou confessando, né, que ele era sócio, por isso que ele estava recebendo aí esse pagamento de 20 milhões de uma das empresas do Vorcaro. E é isso, gente, bomba atrás de bomba, e a casa também está caindo para o lado do ministro Dias Toffoli, gente. Vejam só a bomba que acabou de explodir em Brasília. Tá aqui na sua tela. Polícia Federal pediu quebra de sigilo de Lulinha e André Mendonça autorizou, gente, tá? Além da quebra de sigilo bancário e fiscal ter sido aprovada lá na CPMI do INSS, que gerou aquela confusão, aquela brigaiada, agressão, vocês viram lá que a petezada partiu para cima da oposição, do presidente, né, da CPI do INSS, após a oposição ter conseguido aprovar a quebra do sigilo do Lulinha, né, fiscal e bancária. Vocês viram o que aconteceu? Além dessa vitória que a oposição conquistou lá na CPI do INSS, logo em seguida o André Mendonça também
autorizou, ela o quê, gente? Ele decidiu de forma favorável a um pedido da Polícia Federal. A Polícia Federal pediu quebra de sigilo de Lulinha e André Mendonça autorizou. Tá aqui a notícia. Também na CNN, lá no Poder 360, Mendonça autoriza pedido da PF e quebra de sigilo de Lulinha. Ou seja, além da quebra de sigilo lá na CPI, o André Mendonça também autorizou, gente, tá? Atendendo ao pedido da Polícia Federal, autorizou a quebra de sigilo do Lulinha.